E a realidade hoje, mesmo com essa troca de comando da SAF, ela não mudou. Ainda é um clube que está muito endividado, que está faturando menos do que pode, tem dificuldade para competir, né? Esse ano, graças a Deus, um meio de tabela confortável. Graças a Deus, porque é o lugar que o Vasco merece. Tá, claro que não. Mas é um lugar muito melhor do que ficar lutando para não cair até as últimas rodadas, né? Pra gente finalizar o nosso bate-papo, Rodrigo, vou falar de um assunto que você gosta. Vasco da Gama. Bom, então a gente fica por aqui. Acabamos por aqui. Valeu, feriado, vamos descansar? Vamos. Cara, a gente vai até voltar um pouco no nosso papo. Você citou o Vasco, né? Desde a Eu falo isso porque eu sou vascaíno, tá? Sim. Pra quem não sabe, porra, que cara desrespeitoso. Não, é que eu torço pro Vasco. Você tem lugar de fala, é isso. Você falou lugar de sofrimento. De lugar de sofrimento. Jorge Salgado tem a questão da 777 que compra o Vasco e aí depois a associação consegue retomar o controle com o Pedrinho. Tá se especulando, principalmente aí nos últimos momentos, a possível saída da Leila Pereira da presidência do Palmeiras e talvez a compra da Crefisa, a Crefisa poder comprar o Vasco. Então, antes até da gente falar sobre isso, qual é a situação real hoje da SAF do Vasco? Porque a gente sabe que o Vasco, momentaneamente, é um clube associativo ainda. Na verdade, ele é um clube associativo que detém o controle sobre uma SAF. E a SAF, ela existe ainda. Certo. Né? Então, a SAF está lá, ela tem todos os ativos, passivos, etc. E ela, inicialmente, seria 70% da 777 e 30% da associação. Certo. Só que a 777 colapsou financeiramente no mundo. Né? Tem problemas para resolver aí em vários tribunais de justiça com credores que estão cobrando ela. E o Vasco pegou de volta o controle sobre a SAF. Isso por si só não resolve a situação financeira do Vasco. Porque o Vasco, ele é um dos clubes que eu acho que tem mais potencial de crescimento e ele deveria andar junto dos 4 clubes que eu citei, Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo, deveria andar junto porque ele tem muito torcedor, mas ele ficou para trás em termos de arrecadação, faturamento. Ele arrecada menos. E, cara, isso é chave. Parece que eu sou meio repetitivo quando eu falo muito de receita, mas é porque esse é o dado mais importante. Se você fatura 400 milhões, é uma coisa. Se você fatura 800, é outra. Se você fatura 1 bilhão e 200, é outra. Porque você vai ter mais dinheiro para poder pagar as suas dívidas, para fazer promessa de salário, para ser competitivo, entendeu? Então, esse tamanho de arrecadação é muito importante. E o Vasco não consegue aumentar a sua arrecadação no mesmo ritmo dos adversários que ele quer competir. Com isso, ao longo de décadas de má administração, de problemas, inclusive de ordem policial, moral, etc, né? Porque tem 20 anos aí de Eurico Miranda, com intervalos de Roberto Dinamite, mas muito do Eurico. O Vasco se endividou num ponto perigosíssimo. E a realidade hoje, mesmo com essa troca de comando da SAF, ela não mudou. Ainda é um clube que está muito endividado, que está faturando menos do que pode, tem dificuldade para competir. Né? Esse ano, graças a Deus, um meio de tabela confortável. Graças a Deus, porque é o lugar que o Vasco merece. Tá, claro que não. Mas é um lugar muito melhor do que ficar lutando para não cair até as últimas rodadas, né? Então, nesse sentido, melhorou um pouco recentemente. Só que precisa de uma solução definitiva. E a solução definitiva é a revenda da parte que é da 777 para alguém. Né? A Crefisa, e por Crefisa entenda Crefipar, que é a empresa de participações deles, ela tem interesse. Ela está próxima. Né? Tanto que ela emprestou dinheiro com ações da SAF em garantia. Ela está próxima da administração do Pedrinho. O Pedrinho já falou no José Roberto Lamacchia várias vezes, em tom de muito elogio, muito positivo. A Leila está afastada desse processo porque ela está no Palmeiras. Sim. Então, ela de fato, por tudo que eu já ouvi até hoje, ela de fato ela não participa de conversas, negociações, aproximações. E teve um momento em que, logo depois que a SAF do Vasco foi de volta o controle para a associação, eles estavam avançando com a Crefisa, mas tiveram que retroceder porque o assunto se tornou público. Teve acusações de conflito, que são óbvias, né? Porque há conflito. Sim. E a Leila, pelo que eu ouvi, ela pediu ao Lamacchia para retrair, para voltar, porque era um ano eleitoral no Palmeiras. Sim.
E ela não queria perder aquilo que ela tinha construído depois de tantos anos, né, da presidência do Palmeiras. E ela faz uma bela administração no Palmeiras. Então, tá nesse ponto, cara. Tá nesse ponto. Assim, a Crefipar pode comprar o Vasco? Creio que sim. É o plano das pessoas envolvidas há muito tempo. Como é que vai se desfazer esse conflito entre Vasco e Palmeiras, que para mim é evidente, né? E aí não é nem do jeito que foi falado, de que o Vasco vai lá e perde de 3-0 do Palmeiras. Não tá aí o problema. Porque em campo, os profissionais são profissionais. 11 contra 11. Os jogadores, a comissão técnica, mesmo que tivesse alguma ordem para fazer isso ou aquilo, não fariam. Entendeu? Não é esse o problema. O grande problema para mim é na hora que o Vasco estiver contratando um atacante, o melhor atacante da Itália. A torcida do Palmeiras vai ficar feliz em saber que o casal tomou a decisão de trazer o jogador para o Vasco e não para o Palmeiras. Na hora que o Vasco tiver um crédito da Crefisa de 150 milhões, 200 milhões para resolver a situação financeira, a torcida do Palmeiras vai ficar feliz em saber que o crédito poderia ter sido usado no Palmeiras para fazer qualquer outra coisa. Entendeu? Fazer o Messi, sei lá. E vice-versa. Quando um jogador do Palmeiras for vendido para o Flamengo, o vascaíno vai ficar feliz sabendo que a Crefipar, ou a Crefisa, ou o casal, quem quer que seja, está reforçando um rival. Esse é o conflito. Eu realmente acho que dentro de uma mesma divisão, clubes não podem ter a mesma propriedade. Concordo. Mas a Leila não é dona do Palmeiras, ela é presidente. Mas de um lado é o Lamarck, do outro é a Leila. Cara, eu não acho que funcione. E inclusive nas regras do fair play financeiro está colocado lá que na mesma divisão não pode ter clubes do mesmo grupo. Mas eu acho que esses regramentos eles têm que ser mais específicos até. Eles têm que, inclusive, prever situações como essa, de uma pessoa numa associação civil, que é casada a vida inteira e vai continuar casada com alguém que está comprando um clube, entendeu? E acho que ela tem participação na Crefisa também, né? Sim, a empresa é dela. Né? Então, eu acho que ela é conflitante nesse sentido. Então, qual é o fim dessa história? Para recomeçar, né? Para começar uma história nova. Ela vai ficar até o fim do mandato no Palmeiras e a partir daí é que a Crefipar assume o Vasco, compra o Vasco, oficializa. Eu não sei. Pode ser que seja isso. Se não aparecer nenhum outro investidor, nenhum outro comprador. O grande lance é que a SAF do Vasco, ela tem hoje, claro que a associação tem que participar da administração como não participava na época da 777. Então ela é minoritária? Ela é minoritária, mas isso não quer dizer que ela não vai participar da administração, inclusive na nomeação de profissionais, entendeu? Então, peraí, só para entender. Hoje a SAF no Vasco é minoritária em relação a associação é minoritária na SAF do Vasco. Tá. O acordo inicial era 70-30. 70-30. Isso. 70 SAF, 30 associação. Isso. Mas o que a 777 fez? E às vezes falando sai um 7 a mais, né? Ou a menos. 777. O que eles fizeram? Eles isolaram a associação. Eles montaram uma administração profissional que tinha lá CEO, CFO, CMO, esses cargos todos, essas siglas todas. E essas pessoas respondiam a 777. A associação ela foi alijada. E aí o torcedor vai lembrar, no começo daquele primeiro ano de administração dele, o Pedrinho chegou a dar a entrevista coletiva dizendo que não tinha o que fazer, porque ele não sabia qual era a situação, porque ele não podia fazer nada, porque ele era o presidente do clube, mas ele não tinha autonomia, ele não tinha, né? E é fato. Então, os americanos eles foram muito, muito inaptos quando eles desenharam essa relação entre sócios. Entendeu? Porque mesmo sendo um sócio minoritário, vocês têm que estar na mesma página. Sim. Entendeu? E eles não estavam. Então, isso eu acho que fica como aprendizado para o seguinte: quando entrar um investidor, quem quer que seja, vai entrar sabendo que a associação tem uma voz mais ativa. E aí tem que ver se o mercado tem alguém que queira, entendeu? Porque a visão geralmente eu quero chegar, comprar e vai ser meu. Eu quero ter 90% para determinar tudo.
você vai ser minoritário, você vai me acompanhar, vai fiscalizar, vai acompanhar. Tá? Só que você não vai tomar decisão. Essa é a vontade dos investidores, que geralmente chegam com cheque desse tamanho. Né, de tudo que a gente ouviu até hoje. Pode ser que daqui a 2 meses apareça alguém disposto a ser minoritário, mas até agora não apareceu. Então a situação do Vasco é essa, cara. É, uma situação muito complicada. Pra gente finalizar o podcast até, o que você tá achando da gestão do Pedrinho em relação a todo esse processo? Você acha que tá sendo ok todo o posicionamento dele, que a todo momento ele fala, cara, eu quero vender. Eu não quero que seja uma associação, eu quero vender a SAF. Você acredita de fato nisso? Eu acho que ele, desde o começo, foi muito sincero nesse ponto, de que o intuito não era retomar a SAF para a associação gerir sozinha. Ele sabe e comunica desde o começo que precisa de um parceiro, precisa de um sócio, precisa de um investidor, precisa de alguém que coloque dinheiro para resolver. E nisso eu acho que está certinho, porque o Vasco ainda não está em patamar de competir com São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Flamengo, então nem se fala. Precisa de investimento em estádio, precisa de investimento em centro de treinamento, base, para começar a revelar mais jogador, para começar a ter mais linha de receita com transferência, aumentar a sua parte de marketing, etc, etc. Então, assim, o Vasco precisa desse sócio. E eu acho que ele foi muito transparente em relação a isso desde o começo. O processo de cisão com a 777, eu achei que foi mal conduzido. Não foi judicializado. Enfim, eu acho que essa confusão que permanece até hoje de o que vai fazer com a parte da 777? Ela aportou dinheiro lá. Ela comprou uma participação. Ela não chegou a integralizar todos os 700 milhões para ser dona de tudo que ela tinha comprado, 70%, mas ela tá lá. Ela colocou um dinheiro. E não é só ela, é ela e os credores dela. Tem credores que estão contando com esse possível ativo sendo revendido para... E eu acho que essa relação com os americanos foi mal conduzida. Mas não tinha como ser diferente porque os americanos mesmos tinham essa postura que eu acabei de criticar. Pode ser. E daí em diante você tem gestão de departamento de futebol com o que dá para fazer. E, cara, só de o Vasco não estar disputando para não cair, já é muita coisa. Já melhorou. Entendeu? E melhorou pelo 2º ano consecutivo, se eu não me engano. Então, aí eu tô falando mais como torcedor, né? Eu queria do Pedrinho um 10º lugar tranquilo para não sofrer tanto no fim do ano. E ele tá entregando isso. Eu não consigo exigir do Pedrinho, com o que eu sei do meu trabalho, que ele compita por Libertadores, por título. Não tem como exigir isso dele. E eu não exijo isso dele, como torcedor ou como profissional. E é o 2º ano consecutivo que o Vasco tá na semifinal da Copa do Brasil também. Ajuda. Ajuda também a questão financeira.